Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo, atualizações sobre futebol, sobre o Campeonato Brasileiro que começa hoje, a 31ª rodada, né, com um jogo muito importante pra gente ficar de olho. Isso as notícias do Vasco da Gama, como sempre, aqui no canal, tá? Deixa o joinha, curte, se inscreve, dá essa moral, dá essa força para aquela galera que quiser contribuir com o canal. Tem agora a ferramenta legal demais, é um coraçãozinho que fica com esse cifrão aqui, ó. Clicou nela, você vai pagar, por exemplo, R$2. Vou botar R$2 aqui para mandar uma mensagem pro Thiago. Aí você manda a mensagem, ela fica em destaque, como é o Superchat nas lives. Liberou essa ferramenta e pediram para que eu falasse para os inscritos, então tô avisando aí pra galera que gosta de dar uma moral, dar uma força para o canal continuar crescendo, beleza? Agora vamos de notícia, vamos falar de Vasco, como eu falei, Campeonato Brasileiro. Antes de trazer aqui assuntos relacionados ao Vasco no Campeonato Brasileiro, eu quero só trazer dois assuntos, que é sobre os jogadores que estão desaparecidos, sumidos, que a torcida não viu mais dentro de campo. Um é o Manuel Capasso, o argentino, que foi uma novela para tirar ele do Atlético Tucumã, e o jogador nunca mais foi nem relacionado. Tem mais de um mês que ele não é relacionado. Ele teve dores na lombar, ficou um tempo em tratamento, está liberado, está treinando junto com o elenco e pode ser relacionado para o jogo contra o Botafogo, né? Ele que teve o seu passe, os direitos, 50% dos seus direitos comprados junto ao Atlético Tucumã por R$7 milhões. E aí o Vasco sofreu o transfer ban porque não pagou o Atlético Tucumã, depois foi lá e acertou porque tirou o transfer ban. Então o jogador tá aí treinando e pode ser opção para o jogo contra o Botafogo. Eu acho difícil, porque você tem o Medel, tem o Maicon, o questionado Léo Pelé agora, o Capasso aí é uma quarta via, seria uma quarta opção. Talvez no lugar do Bambu, né? Porque improvisar o Bambu de lateral é doído, né? Então tá aí, Capasso. Outro jogador é o Gabriel Dias. Lembra que ele passou um ano para se tratar de uma lesão no joelho, ligamentar, voltou, sentiu estiramento na coxa, ficou um tempo se tratando e agora já tá treinando, já tá liberado também para o jogo contra o Botafogo. Deve ser relacionado os dois para essa partida que vai acontecer na segunda-feira em São Januário. Então tá aí os dois. E dois que as pessoas ficam me perguntando sempre aqui é o Marlon Gomes e o Rossi. Não tenho notícia, cara, não tenho. Não há uma previsão para que eles voltem no jogo contra o Botafogo. Pode ser que volte, mas eu não tenho essa notícia, tá? Marlon Gomes e Rossi, que são dois jogadores importantes naquela sequência que o Vasco pegou de vitórias, os dois estavam em campo. E o Vasco que teve um rendimento que despencou de uma maneira absurda. Inclusive os números matemáticos agora, as probabilidades do Vasco cair para a segunda divisão aumentaram. Elas já estiveram em 90%, depois caíram para quase 40% e ninguém resiste a uma sequência sem vitórias, né? Não tem matemática que aguente um time que não consegue vencer. Aí não adianta a gente estar secando adversário, não adianta a gente estar fazendo conta se o Vasco não entrar em campo e voltar a vencer. Nos últimos 6 jogos, apenas uma vitória. Isso fez com que o Vasco tivesse as suas possibilidades matemáticas de cair para a segunda divisão aumentassem. Aí vou trazer para você a atualização dos institutos de medidas, né? O Chance Gol diz que o Vasco tem 72,3% de chance de cair. O espião estatístico do GE diz que é 53,85%. O Infobola, 67% de chance de cair. E a UFMG diz que o Vasco tem 70% de probabilidade de cair para a segunda divisão. Uma situação complicadíssima que enfiaram o Vasco, né? E agora, para você ter uma ideia, o Vasco tem 31 pontos e precisa somar 14 para chegar àqueles 45 e se livrar. Tem gente, mas com 40 escapa, mas com 40... É a mesma coisa que estão falando no Bahia, no Santos, no Goiás, né? O Vasco é o pior dos 4, porque o Vasco tem 30 pontos, né? Tem 31 pontos, por exemplo. O Vasco precisa de 14 pontos. Ele não pode perder 3 jogos. Se perder 3 jogos, um abraço. A não ser que ele ganhe 5. Aí ele escapa. Mas se, por exemplo, se o Vasco ganhar 4 jogos, 3, 6, 9, 12 e 2 empates, né, vai para 14. Aí conseguiria escapar com 2 derrotas.
Duas derrotas, nesse caso. Né? Então você vê que a situação do Vasco é complicada. Aquela história de que a gente precisava de a cada 2 jogos vencer um, ela já tá pior, porque já não resolve. Se a gente vencer só 4 jogos e perder 4, a gente tá ferrado, a gente tá fora. A gente tá fora não, a gente tá dentro da segunda divisão. O Bahia tem 34, assim como o Santos, o ajudado do Santos, grandes pontos o Santos ganhou com a ajudinha de arbitragem. Pelo menos uns 4 pontos. O Santos era para estar com uns 29, 30 pontos, se não fosse a ajudinha de juiz no Campeonato Brasileiro. Era para estar na pior situação. Mas o Santos e o Bahia, que tem 34, precisam de 11 pontos só nesses jogos para chegar aos 45. Aí essa conta de dizer que, mas com 44 escapa, com 43 escapa, eles também estão fazendo essa mesma conta, né? O Goiás tem 32, o Goiás, se fizer 13 pontos, escapa com 45. E hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro, a 31ª rodada, vai ter um jogo entre Bahia e Fluminense em Salvador, porque o Fluminense disputa aí a Libertadores no sábado, a final, né? E o Fluminense vai com time nem reserva, cara, vai com time C para essa disputa aí no Campeonato Brasileiro. Então, se o Bahia vencer hoje, olha a situação, Bahia de 34 vai a 37, abre 6 pontos do Vasco, faltando aí 7 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. Sabe quanto que você vai tirar 6 pontos em 7 jogos? O Vasco com esse futebol? Nunca. Mas o Vasco ainda joga. Tem que ganhar do Cuiabá. Você acredita que o Vasco vai vencer do Cuiabá jogando do jeito que está jogando? Acho difícil, né? Tem que voltar a vencer. Resumindo a obra, tem que voltar a vencer. Não adianta ficar fazendo conta e secando adversário se o Vasco não entrar em campo e pegar uma sequência de vitórias. A gente precisa daquela... sabe aquela arrancada das 3 vitórias que a gente teve, que foi Fluminense, América e Curitiba? Fluminense, Curitiba e América. O Vasco precisava de uma sequência dessa, aí a gente escaparia, porque aí pegaria aqui o Cuiabá, o Botafogo e o Cruzeiro. Aí dava o América, acho que é o América. Não, o Cruzeiro. Dava pra gente escapar, mas você acredita que o Vasco vai embalar numa sequência de vitórias? Isso aconteceu uma vez no campeonato. É bem difícil, é bem complicado. E, para finalizar o vídeo, vou trazer aqui um destaque do Vasco da Gama. Quando eu falei isso, teve torcedor que veio aqui e falou: mas grandes times têm goleiros que se destacam em rodada. Tem, mas quando você vê um goleiro sendo eleito o melhor jogador do time na rodada, o melhor jogador da rodada mesmo, da competição, é porque alguma coisa tá errada no sistema defensivo. Tem uma porra de um gato miando aqui, não sei o que deve ser aí no telhado. E tá tirando a minha concentração. Mas é isso, o Léo Jardim, ele é o goleiro que tem mais defesas difíceis no Campeonato Brasileiro. E isso é sintomático, porque o Vasco tem a 5ª pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos, 42 gols tomados. Porra. É um pássaro. 42 gols tomados em 30 jogos. Né? Então ele é o goleiro com mais defesas difíceis, são 35 defesas difíceis. Segundo colocado é o Gabriel do Coritiba. O Coritiba tomou 64 gols, ele fez 32 defesas difíceis. O Léo Jardim 35, ele 32. O terceiro é o Marcos do Bahia, 42 gols tomados, né, em 30 jogos. E outro que também tem o Marcos Felipe, são 31 defesas difíceis, viu? Assim como o João Paulo dos Santos, 31 defesas difíceis e tomou 54 gols. Então você vê aí que não é à toa, né? Os times que estão ali brigando para não cair para a segunda divisão, outros que já caíram, que é o caso do Curitiba, tem os goleiros com mais defesas difíceis. Por quê? Porque como o sistema defensivo é fraco, eles são muito testados durante os jogos, né? Eles tomam muita finalização, tomam muitos gols e fazem bastante defesa. Então é sintomático. Quando você vê um goleiro sendo eleito o melhor goleiro da rodada, a defesa desse time, o meio de campo, o sistema defensivo, ele não está funcionando. Por isso que o goleiro está sendo destaque, né? Essa é a minha opinião. Consegui desconcentrar por causa de uma porra de um passarinho. Eu era um gato que estava miando aqui. Saiu do jeito que deu para sair. Se você compreendeu, legal. Se não compreendeu, paciência. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Só para lembrar que se não fosse o Léo Jardim, então a gente estaria já na segunda divisão há muito tempo, né?
curte, se inscreve no canal, fique com Deus, saudações vascaínas. Olha o filho da puta aí que tá tirando minha concentração, ó. Acho que é um Bem TV. É, um Bem TV, né? E vai chover. Acabou de cair uma gota no meu olho.